Olá, embora tenha vários temas que poderia aqui trazer para podermos fazer aquilo que normalmente nós fazemos por aqui, mas eu resolvi deixar esses temas para outro lugar, para outro dia, quem sabe. Isto para poder responder a quatro dos nossos seguidores ou seguidoras, eu não vou distinguir a questão do sexo, se foi homem, se foi mulher, mas vou responder aos quatro. Embora as perguntas sejam mais ou menos condizentes uma com a outra, mas são destrinçáveis. Bom, perguntam-me por que razão, vejam só, por que razão eu tenho dado muita ênfase à política brasileira e principalmente relativamente às próximas eleições. Meus amigos, primeiro que tudo, eu não quero que vocês pensem aquilo que eu não sou. Uma das perguntas tem um laivo de classificar-me como, por exemplo, comunista. Dá vontade de rir, porque isso, desculpem a franqueza, mas isso só me traz à mente aquilo que eu muitas vezes tenho aqui debatido, que era a ignorância. Ignorância por quê? Por exemplo, como é que uma pessoa pode classificar outra de algo daquilo que ela própria não sabe? Eu já aqui debati várias vezes, já aqui falei diversas vezes que comunismo nunca existiu no mundo. Não há nenhum país que tenha praticado comunismo. Aquilo que tem acontecido nesses países chamados comunistas, vou repetir-me, para que vocês fiquem cientes, de uma vez por todas, de que comunismo não é aquele praticado, por exemplo, na Venezuela, na Rússia, na China, em Cuba, na Coreia do Norte, etc, etc. Isso não é comunismo. Nunca foi, porque o comunismo nunca foi implantado, volto aqui a repetir. Aquilo é social-fascismo, que se distingue, eles se distinguem por direita e por esquerda. Só que os caminhos que eles percorrem quando chegam ao topo são uma e a mesma coisa. Portanto, ficamos já aqui esclarecidos. E já agora, para que a ignorância não seja espalhada dessa forma, eu aconselho, para que vocês aprendam o que é comunismo, eu aconselho a irem ao fundo, a irem à questão de fundo, que é a essência dessa coisa que vocês chamam comunismo. Se vocês lerem Karl Marx ou Engels, vocês vão entender que, na realidade, o comunismo nunca foi implantado em qualquer parte deste planeta. Mas há quem aborde muito a questão do socialismo. Pois é. Se vocês forem aprender, saírem da ignorância acerca do comunismo, vão saber que socialismo é precisamente o ato antes que se pratica para chegar ao comunismo. E vou aqui repetir o que eu já disse e que eu já escrevi nas redes sociais. Socialistas, existem países que não são socialistas, mas caminham para lá. E são países onde vocês chamam de comunistas aos outros, onde vocês gostariam de viver. Porque aí sim, começa, ou pelo menos demonstra um pouco daquilo que seria socialismo, que também
ainda não foi completamente implantado. Eu refiro-me à Suíça, à Noruega, à Suécia, enfim, os países, principalmente os países nórdicos, estes praticam, vá lá, um pouco daquilo que podia ser socialismo. Aprendam de uma vez que para chegar ao comunismo teria que passar pelo socialismo. E o socialismo ainda não foi implantado 100%. Portanto, não venham com essa retórica de comunista porque vocês não sabem o que é comunismo. Têm que aprender, têm que ir ao fundo, têm que espiolhar, como se diz em português popular, espiolharem. Não sejam assim tão ignorantes. Antes de falarem, antes de apontarem, antes de classificarem, aprendam primeiro. É preciso aprender algo antes de nós podermos pronunciar sobre ele. Eu não me importo que vocês me chamem comunista. Eu não sou. E quem sabe se eu gostaria de ser. Se ele fosse implantado, talvez gostaria de ser, sim. Mas não sou, porque o comunismo é totalmente diferente daquilo que vocês pensam, daquilo que o fascismo apregoa. O fascismo sabe perfeitamente o que é comunismo. O fascismo sabe perfeitamente o que é socialismo. E se isso for implantado, eles deixam de ter aquela arrogância, eles deixam de ter poderes de poder influenciar aquele que não sabe, o ignorante. Portanto, meus amigos, fiquem com esta questão. Não chamem comunista a ninguém, nem classifiquem qualquer país de comunista, porque isso nunca existiu. Agora prestem atenção. Não caiam na esparrela, não caiam nas armadilhas do fascismo. Porque os fascistas querem precisamente levar vocês a pensar que comunismo é aquilo que se pratica nos países que eu já falei aqui. São os sociais fascistas, ou seja, são países totalitários. E o comunismo não é uma coisa totalitária como vocês pensam. Aprendi muito indo à essência. E quando nós chegamos ao fundo de uma questão e que na realidade conseguimos entender o que é que isso é, sentimos uma paz tão grande, uma paz de alma tão grande, sentimos aquela força para poder combater aquilo que eles dizem que é e o que não é. Portanto, meus amigos, fiquem com esta. Não sejam ignorantes. A ignorância traz muitas consequências. E as consequências, por exemplo, que nós estamos a viver no nosso país. Em Portugal. Vejam só o que eles estão a fazer com as questões laborais. E não só. No Brasil também está a acontecer. Porquê é que eu defendo, por exemplo, o governo brasileiro neste momento? Porquê é que eu denuncio aquilo que muitos dos brasileiros não são capazes de fazer, não têm coragem de o fazer? Meus amigos, comunismo é uma coisa muito, muito profunda em que vocês não conhecem nem sabem. Eu não conheço, mas eu sei. E porquê é que eu não conheço? Porque ele nunca existiu, eu nunca estive envolvido nisso, portanto, vocês pensem um pouco. Leiam e depois raciocinem e vejam onde estão as coisas. Onde está a verdade, onde está a mentira. Volto aqui a repetir. Os fascistas, que são apelidados de direita, mas também os de esquerda
os de esquerda também são apelidados de fascistas, porque eles não são nem socialistas, nem são comunistas. Portanto, meus amigos, aprofundem bem as questões antes de falar delas. Se não sabes do que é que estás a falar, o melhor é ficares calado, ir ao fundo e aprenderes para não te chamar ignorante. Creio que respondi àqueles que me perguntaram porquê é que eu tenho a política do Brasil, a política do governo brasileiro. É preciso ver uma coisa. Não importa quem é que está no governo, em qualquer governo. Eu volto a repetir aqui também, apelido de oportunistas todos os partidos que se dizem isto e aquilo e aquilo outro. São quadrilhas que vivem à custa do povo, à custa daqueles que põem lá o voto. Portanto, meus amigos, prestem atenção. Não sejam ignorantes, ou pelo menos não deem a entender que são ignorantes quando falam numa coisa que não conhecem. Portanto, é isto que eu vos queria trazer e também para poder responder aos demais. Porque, tanto em Portugal como no Brasil, neste momento, aquilo que chamam de direita, aquilo que chamam que se classifica de fascismo, está a acontecer. E o que é preciso? O que é preciso combater? É precisamente aqueles que vão contra o povo. No Brasil, o atual governo está a implementar medidas a favor do povo. E os fascistas, os deputados que os brasileiros elegeram, que têm a maioria na Câmara, no Senado, esses estão literalmente contra as posições do governo. Porque as posições do governo vão tirar a eles aquilo que eles têm neste momento: poder. Abram os olhos. Falem daquilo que vocês entendem. Nunca falem daquilo que não sabem. E hoje, com a facilidade que existe de nos documentarmos sobre qualquer assunto, eu não admito que alguém faça uma pergunta dessas. E porquê? Porque não souberam ir ao fundo, não souberam ir à questão, não souberam, na realidade, dizer aquilo que dizem que são, aquilo que dizem que pensam que são. Portanto, meus amigos, eu vou ficar por aqui. Creio ter respondido, mas se alguns de vocês, os que me perguntaram, e outros que venham, se quiserem esclarecer algo, eu estou aqui para isso. Não querem esclarecer ao vivo? Podemos fazê-lo pessoalmente, através de vídeo, claro, tendo em conta as distâncias. Portanto, amigos, aqui fica, aprendam, sejam aquilo que é muito ruim, que é muito feio chamar ignorante. Antes da ignorância, ir ao fundo das questões, aprender e depois, sim, venham até nós, venham chamar, venham dizer que isto e aquilo é assim que é assado. Até à próxima, que será na próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.